131. Esse salmo é um salmo bem pequenininho. Tem 3 versículos. Salmo de número 131. A minha versão diz assim: Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim a minha alma, como essa criança. Ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos pelo grande privilégio de sermos teus filhos e de podermos estar aqui reunidos na tua presença, em teu nome, para te buscar, te adorar, te louvar e aprender do Senhor. Pedimos agora, Senhor, de uma maneira especial, particular, a direção do teu Espírito Santo, a ajuda, a assistência do teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos meditar na tua palavra, para que saiamos daqui fortalecidos, Senhor, pela ministração da tua palavra e pela ministração do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Fala com cada um de nós, Pai, de uma forma particular, de uma forma pessoal, de acordo com o teu querer e de acordo também com a nossa necessidade, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, a Mônica pregou o tema das nossas pregações na Igreja Bíblica nesse mês, o reino dos céus é das crianças, não é? Nós ouvimos que de forma nenhuma entraremos no reino dos céus se nós não nos tornarmos como uma criança. A meditação foi feita no capítulo 18 de Mateus, e a Mônica, que ministrou a pregação, ela deu ênfase na humildade, não é? Os discípulos estavam discutindo, estava aquele zum, 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 né? Ali atrás, Jesus caminhando, eles discutindo quem era maior. E Jesus ouviu ali aquilo que estava acontecendo, falou: o que vocês discutiam pelo caminho? Eles ficaram com vergonha, ninguém respondeu nada. E a Bíblia diz que eles não responderam porque eles estavam discutindo quem que era o maior, né? Eu acho que é Pedro, é João, não sei o quê. E Jesus então pegou uma criança, botou no seu colo e falou assim: olha, se vocês não se converterem, se tornarem como essa criança, vocês de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E a ênfase, né, nessa introdução, pregação introdutória, foi na questão da humildade, né? Uma criança é humilde. E de fato, no Sermão da Montanha, Jesus falou que o reino dos céus é dos humildes de espírito, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa humildade, que é bem característica da criança pequena, ela é muito necessária para que a gente possa se converter dos nossos pecados, para que a gente possa se voltar a Deus, para que a gente possa buscar a misericórdia de Deus. Hoje eu pretendo dar continuidade a esse tema, mas eu queria hoje dar uma ênfase, não na humildade, mas na dependência. Jesus diz também, em certa ocasião, ele estava ali reunido, ensinando, e alguém queria colocar umas crianças perto dele, e os apóstolos, né? Não, criança aqui não. Você já viu isso no culto? Criança não, ó, né? Criança não, né? Criança faz bagunça, criança distrai a atenção. E Jesus falou o quê? Não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus, né? Eu costumo falar que criança não me incomoda no culto, o que me incomoda é adulto que fica conversando, me incomoda, mas criança não, porque criança é criança, né? A criança pequena, uma das características mais notáveis da criança é a sua dependência, né? A criança depende dos seus pais, depende para comer, depende para ser cuidada, depende para ser protegida, para ser ensinada. Praticamente a criança depende dos seus pais para tudo, né? E o interessante é que a criança sabe que ela é dependente.
Quando ela começa a crescer, ficar pré-adolescente, aí não, aí ela já se torna autossuficiente, né? Não, eu sei, eu faço, mas a criança pequena, ela depende, e ela sabe que ela depende, e ela não tem nenhum problema com isso. Se você for no dicionário, que você vai ver que dependência é a necessidade de alguém estar subordinado a uma outra pessoa, ou uma outra coisa, né? Hoje a gente tem a questão, por exemplo, da dependência de drogas. O que é a dependência de droga? A pessoa depende de uma outra coisa que é a droga, e quando ela não tem aquilo, ela, inclusive nos casos extremos, ela passa mal, tem, né? Tem síndrome de abstinência, essas coisas. A dependência é o contrário da independência. A independência significa exatamente não se achar sobre o domínio de alguém, autonomia, liberdade. A dependência é o contrário disso, né? É não ter autonomia, é você depender, você estar subordinado, você precisar da outra pessoa. O pecado de Adão e Eva, ele foi exatamente a tentativa do primeiro casal de se tornar independente de Deus. Havia uma dependência natural do homem para o seu Criador, não é? Deus os visitava todo final de dia, de tarde, e eles conversavam, mantinham aquele relacionamento, e quando eles são tentados, justamente, o tentador diz, vocês podem comer dessa árvore sim, que Deus havia proibido. Você pode comer sim, porque Deus sabe que se vocês não vão morrer, porque Deus sabe que quando vocês comerem dessa árvore, vocês vão se tornar igual a eles, conhecedor do bem e do mal. Olha, e não mais dependente de Deus, mas agora igual a Deus. Antes, Deus dizia, eu quero o bem, eu quero o mal. Você pode fazer isso e isso você não pode fazer. Então, nós vamos comer e vamos nos tornar conhecedores do bem e do mal, e nós mesmos vamos escolher o que é o bem e o que é o mal. E não é assim que as pessoas são hoje. A Bíblia diz que isso é pecado. Não, eu acho que não tem nada a ver. Isso é muito relativo. Não é assim que as pessoas fazem. Elas que querem decidir o que é o bem e o que é o mal. É exatamente o mesmo pecado de Adão e Eva. É o pecado da independência, da autonomia. Fazer suas próprias escolhas sem se importar com o que Deus diz, ou sem se importar com a palavra de Deus, o que Deus pensa daquilo. Mas quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que nós devemos ser dependentes de Deus. Para o homem moderno, você falar que ele tem que ser dependente, é uma coisa muito ruim, né? Não é uma coisa boa para o homem moderno você dizer que ele tem que ser dependente. Mas a Bíblia fala que nós devemos ser dependentes de Deus. E, na verdade, isso é o que significa a verdadeira conversão. Nós abandonarmos o nosso próprio caminho de independência, de autonomia, e nos voltarmos para Deus, nos tornando voluntariamente, escolhendo voltar a ser dependente de Deus. Isso é a verdadeira conversão. É abrir mão dessa autonomia pecaminosa, abrir mão dessa independência que Deus nunca planejou, e voltarmos voluntariamente, por escolha própria, a nos tornar novamente dependentes de Deus. Escolhemos confiar nele, escolhemos depender dele, escolhemos buscar entender a vontade dele para que nós possamos fazê-lo. Talvez não exista exemplo maior de dependência do que a forma como uma criança pequena confia nos seus pais, não é? Os pais, não as mães, gostam de pegar os filhos pequenos assim e jogar para cima. Você já viu isso, criança pequena? Por que pai gosta de fazer isso, né? Pai gosta de fazer isso. E interessante é que a criança pequena também gosta que o pai faz isso, né? Ela tem medo. Meu netinho estava aqui, esse
essa semana, né? Eles vieram da Argentina, minha filha, o marido dela são missionários, estava na Argentina, foram para os Estados Unidos, tal, e estava aqui. Eu participar aí de um congresso. Aí a gente ficou com eles, eu jogava o meu neto para cima, ele tem 3 anos, e ele estava morrendo de medo, mas ele falava, aí eu parava, ele falava, de novo, vovô. Ele fala meio espanhol, com inglês, com português, de novo, e tal. Então, assim, ele tem medo, mas ele quer de novo, porque ele confia. Não é? E essa confiança da criança no seu pai, né, nos adultos, é a dependência que Deus espera também que nós tenhamos dele. A gente até tem medo, porque na vida, às vezes, as coisas começam a acontecer e fogem do nosso controle, a gente quer ter controle, né? A gente quer ter controle da questão financeira, a gente quer ter controle da nossa família, a gente quer ter controle do nosso emprego, a gente quer ter controle das circunstâncias. Pais, quando os filhos ficam com 20 anos, começa a ficar adulto, tem pai que tem crise, porque o filho sai da meia-noite, o filho não voltou, e o pai sempre controlou o filho, e agora não tem mais nada a não ser confiar em Deus, confiar na criação que Ele deu, confiar no filho, não é? E é difícil para nós, muitas vezes, nós confiarmos. Mas é isso que Deus espera de nós. Se você for na internet, tem Bíblia online hoje na internet, qualquer versão que você quiser, né? E você fizer uma pesquisa, e você colocar palavras como dependência, confiança e outras correlatas, você vai se impressionar com a quantidade de versículos que fala dessa dependência e dessa confiança que nós temos em Deus. E eu selecionei aqui alguns versículos para a gente ter uma visão geral daquilo que a Bíblia espera de nós, né? Qual é o objeto da nossa confiança? É Deus somente. Olha o que Jeremias 17:7 diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Salmo 115:9. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Verso 10. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Verso 11. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, Deus, o Senhor, Ele é objeto da nossa confiança. É nele em quem nós devemos colocar a nossa confiança, não é verdade? Em Deus e apenas em Deus. Agora veja, como é que você deve crer, como é que nós devemos crer em Deus e como é que nós devemos confiar em Deus? Provérbio 3:5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes em teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então confia no Senhor de todo o coração. É assim que nós precisamos confiar em Deus, porque às vezes quando as nossas lutas vêm, quando os nossos problemas vêm, a gente até confia em Deus, mas a gente não confia 100%. A gente confia um pouco, mas uma parte do nosso coração confia em Deus, mas outra parte tem medo. Uma parte confia em Deus, mas outra parte tem dúvida. E a Bíblia fala para nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração. Isso significa que nós não devemos guardar um lugar no nosso coração para dúvida, não é? Guardar um lugar para desconfiança no nosso coração. Então é assim, nós devemos confiar não só em Deus, mas nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Agora, por que nós devemos confiar no Senhor? Quando nós fazemos o nosso discipulado, nós estudamos acerca dos atributos de Deus. A gente estuda isso na teologia, né?
os atributos de Deus, capítulos e capítulos de livros de teologia sistemática sobre os atributos de Deus. Mas no nosso discipulado, a gente, de maneira simplificada, nós estudamos sobre os atributos de Deus, e a gente estuda os atributos de Deus porque através deles nós conhecemos a pessoa de Deus. Nós não podemos ver Deus, nós não podemos olhar face a face para Deus, mas nós podemos conhecer Deus quando nós estudamos os atributos revelados de Deus na sua palavra. E a gente estuda a soberania de Deus. Deus é o Senhor soberano de tudo que Ele criou. Nós estudamos que Deus é onipotente. Não há nada que Deus decida fazer que Ele não possa fazer. Nós estudamos acerca da onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas, Ele te conhece, conhece o que você pensa, conhece o que está no seu coração, Ele conhece a sua dor, Ele conhece as suas lutas. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está sempre com você, não é? Nós estudamos acerca da imutabilidade de Deus. Deus não muda, Deus é um ser perfeito, Ele não pode mudar, porque Deus não pode se tornar melhor do que Ele é, e Ele não pode também se tornar menos melhor do que Ele já é. Deus jamais muda. Se Ele mudasse, Ele não seria Deus. O que Deus falou, Ele vai fazer. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não muda. Quando a gente lê na Bíblia que Deus se arrependeu, lá no Antigo Testamento, você lê assim, Deus se arrependeu, isso é apenas uma figura de linguagem, porque Deus não muda. Então, por causa de quem Deus é, quando a gente estuda a misericórdia de Deus, né? Como Deus é bom, a benignidade de Deus, tudo que Deus faz é movido pelo amor, Ele faz o bem para as suas criaturas. Então, quando a gente pensa na pessoa de Deus, o simples fato de nós não confiarmos a Deus é uma heresia, porque Deus é um ser fiel. O apóstolo fala, Ele não pode negar a si. Deus continua fiel, mesmo quando nós somos infiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então esse é o maior motivo para crermos em Deus, é a própria pessoa de Deus, é quem Deus é. Agora a palavra também nos dá motivos, e todos esses motivos decorrem da pessoa de Deus, não é? Crer em Deus por causa do seu eterno poder. Deus é todo poderoso e Ele é eterno. Isaías 26:4 diz, confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna. O Senhor é uma rocha eterna. Essa imagem de uma rocha eterna nos fala do poder de Deus, nos fala que esse poder não acaba, não é? E esse poder não muda, embora a gente saiba que as rochas mudem, não é? Mas a gente não vê ela mudando. O vento modifica as rochas, a água, mas a ideia aqui é de uma coisa que a gente olha e está sempre lá e que nunca muda. Deus é uma força eterna. Nós podemos confiar em Deus por causa da bondade de Deus. Veja na 1:7, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele confiam. Quando a gente está passando pelas tribulações da vida, pelas dificuldades da vida, a gente tem aquele sentimento, aqueles pensamentos de que Deus não está vendo, de que Deus nos abandonou, de que Deus, né? Por que Deus não faz? E a palavra diz, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, para nós nos refugiarmos nele. E Ele conhece os que nele confiam. Sim, o Senhor está vendo a sua dificuldade, o Senhor está vendo a sua provação, o Senhor te conhece, o Senhor esqueceu de você, não é? Então, nós podemos confiar em Deus porque Ele é bom. Nós podemos confiar em Deus por causa da benignidade de Deus. Salmo 36:7, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. E ainda, Salmo 13:5, mas eu confio na tua benignidade, meu coração se regozija na tua salvação. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, assim, qual a diferença entre bondade e benignidade?
bondade diz respeito à pessoa. Deus é bom. Significa que Deus é movido pelo amor, não é? Diz respeito à natureza de Deus, a bondade de Deus. Benignidade diz que Deus faz sempre o bem para as suas criaturas. A bondade fala da natureza, a benignidade fala daquilo que Deus faz em relação às suas criaturas. Deus só faz o bem das suas criaturas. E quando a gente olha Romanos 8, 28, é exatamente disso que esse versículo está falando, da benignidade de Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem, contribuem juntamente, quer dizer, todas elas no seu conjunto, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso fala da benignidade de Deus, que Deus não pode fazer o mal, que tudo que Deus faz, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não conseguimos tirar daquela situação uma explicação, nós podemos crer que aquilo traz o bem da parte de Deus para nós. Ah, mas como é que isso é um mal? Como é que isso pode ser considerado bem? Eu não sei, e você também não sabe. Mas quando nós olhamos para a pessoa de Deus, nós podemos ter certeza que ainda que nós não entendamos, se Deus permitiu, aquilo juntamente com as outras circunstâncias da nossa vida, vai produzir um bem eterno para nós. Seja porque está moldando o nosso caráter, seja porque está nos corrigindo, seja porque está formando o caráter de Cristo em nós, porque está nos aperfeiçoando aquilo para nós. 1 Timóteo 6,17, nós podemos abundâncias das riquezas de Deus. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. Nós podemos crer em Deus por causa das abundâncias da sua riqueza, não é? Nós podemos crer em Deus porque nós olhamos para o passado e vemos os livramentos que Deus deu, e nós podemos crer que Ele vai continuar dando, por causa da constância de Deus, da imutabilidade de Deus. Veja 2 Coríntios 1,10, o que nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. E Salmos 9,10, em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aquele que te buscam. Quem conhece a Deus, conhece o caráter de Deus, conhece o que Deus já fez, tem confiança de que Deus é fiel e continuará a fazer. Deus livrou a Abraão, Deus livrou a Isaac, a Jacó, a José, a Davi, a tantos personagens do Antigo Testamento, a Paulo, como ele fala aqui, e já livrou a nós de tantas coisas, e nós podemos crer que Deus é fiel e continuará a livrarmos. Então nós temos tantos motivos para confiar em Deus. Agora, em que a Bíblia fala que nós não devemos confiar? Não devemos confiar na carne. Filipenses 3,3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Quando Deus deu a lei para o povo de Israel, Ele falou assim, um dia vocês vão ter um rei. Naquela época eles não tinham um rei. E quando vocês tiverem um rei, eu vou dar vitória para vocês. E quando vocês tiverem a vitória, vocês não vão dizer assim, olha, foi o nosso braço forte que conquistou a vitória, porque eu é que dou a vitória para vocês. Então, você pode ser inteligente, você pode ter saúde, você pode ter dons e talentos, mas quando você conseguir as coisas, saiba que foi Deus que te deu, e não foi a sua força. Então nós não devemos confiar na nossa carne, não devemos confiar em nós mesmos, 2 Coríntios 1,9, portanto, já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Deus não quer que nós confiemos em nós mesmos.
mesmo que nós tenhamos essas habilidades, mesmo que nós achemos que nós conseguimos fazer, Deus não quer que nós pensemos assim. Deus quer que nós confiemos nele. Porque eu estou aqui falando, pregando, Deus toca a minha vida e eu estou morto ali quando eu sair dessa igreja. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu conheço uma pessoa, um médico, que começou a sentir uma dor de cabeça, e ele foi no médico, consultou, e ele estava com um câncer no cérebro, e em um mês ele estava morto. Quem que nós somos para que nós confiemos em nós mesmos? Quem somos nós? O homem, ele tem esse senso de confiar em si mesmo. O homem pecador, não é? Caído, ele tem essa tendência de confiar em nós mesmos, mas Deus não nos criou para sermos assim. Também não devemos confiar no homem, não é? Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Verso 7, bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Então tem gente, ele estava falando aqui da aliança que Israel estava fazendo com o Egito, para enfrentar a Babilônia, mas Deus tinha falado que ele tinha mandado a Babilônia, como castigo, e ele falou, maldito o homem que confia no homem, não é? E às vezes nós fazemos os acertos, combinamos, então eu combinei com fulano, e ele vai fazer isso, maldito o homem que confia no homem. A gente pode até fazer os nossos planos, mas nós precisamos confiar no Senhor. Confia nas riquezas ou bens materiais, Provérbios 11:28, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Não devemos confiar no nosso coração. Tem gente que usa o coração para tomar suas decisões. Eu vou fazer assim porque no meu coração, né? Em vez de procurar orientação na palavra de Deus, em Deus, se o coração dele manda ele fazer aquilo, ele vai lá e faz. Eu vou sair daqui, eu vou conseguir aquele emprego, eu vou fazer isso porque meu coração está falando. Provérbios 28:26 diz, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre, não é? Então, o nosso coração, Jeremias diz que é enganoso, o enganoso é o coração do homem, não é? Então nós precisamos conhecer o Senhor, confiar no Senhor. E na maldade, na mentira, Isaías 59:4, o profeta estava condenando homens pecadores, não é, de Israel. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o mal e produzem a iniquidade. Então os homens maquinam o mal e confiam naquilo. Não é esse show de horrores que nós estamos vendo todo dia nos jornais e na televisão, porque esses homens achavam que nunca ninguém ia ficar sabendo do que eles estavam fazendo, maquinaram o mal, fizeram suas combinações para roubar, para espoliar, para fazer o mal, e confiaram naquilo. E estavam achando que iam se dar bem, como sempre se deram, não é? Mas o Senhor mudou os planos deles. Dessa vez vocês não vão se dar bem, não é? Então, o homem que confia na maldade, ou quando está em perigo, quando está em necessidade, não, eu vou fazer isso, mas eu vou mentir para o meu chefe, e aí eu vou sair dessa situação, eu vou armar aqui. Esse homem também, ele não tem a graça de Deus na vida dele, não é? E na nossa própria justiça própria, na nossa justiça própria, e aqui eu não vou ler, mas a parábola do fariseu e do publicano que estava orando, né? Aquele homem que, Senhor, graças te dou, porque não sou como todos os demais homens, não é? Eu não roubo, eu não faço isso, não adultero, dou o dízimo de tudo que tenho. E Jesus falou que ele estava orando para si mesmo, não é? Então, esse homem confiava na justiça própria dele. Então, diante de Deus, eu não devo ter justiça nenhuma, eu devo ser um pobre de espírito. Você já viu um mendigo que não tem nada pedindo dinheiro, ele chega para você, ele chega implorando que você o ajude, porque ele não tem nada. Ele não tem nada para te dar em troca. Ele espera o seu favor, porque ele não tem nada para te vender. Não é? Ele está simplesmente implorando o seu favor. E quando nós chegamos diante de Deus, é assim que nós precisamos chegar,
como quem implora um favor, como quem não tem nada para oferecer a Deus, porque na verdade isso é o que significa ser pobre de espírito, é chegar diante de Deus consciente da sua pobreza espiritual, do seu vazio. Eu não tenho nada para dar em troca de tudo que Deus tem me dado, de todo favor, de toda misericórdia, de toda graça que Deus tem na minha vida. E para terminar, gente, olha só, tem tantos versículos, eu tenho um programa onde eu consigo fazer essas consultas, mas na internet você faz. Se você pesquisar isso, vem uma quantidade tão grande de versículos que eu peguei aqui só alguns, para ver o quanto esse assunto é importante na Bíblia, né? De confiar e depender. Na verdade, a própria fé tem esse sentido de você confiar e depender de outra pessoa, né? Agora, para terminar, veja as bênçãos prometidas para aqueles que confiam no Senhor. A misericórdia de Deus o cerca. Salmo 32, 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia de Deus o cerca. Eu gosto desse termo aqui. Significa que a misericórdia de Deus está na sua frente, do seu lado, está atrás de você. Ela cercou você. Não tem para onde você correr. Você foi cercado. E a misericórdia de Deus te alcançou. Significa que nós não temos lutas? Não. Significa que nós não temos provações? Também não. Significa só que no meio das nossas lutas, no meio das nossas provações, a misericórdia de Deus está conosco. Porque nós escolhemos confiar em Deus. O homem que não confia em Deus, ele passa pelas mesmas lutas e pelas mesmas provações. Mas ele fica desesperado, porque o homem quer ter controle. O homem quer ter controle. E quando o controle sai da mão dele, aí ele fica ansioso, fica deprimido, vai no psiquiatra, vai tomar remédio de tarja preta, porque ele não aprendeu a confiar no Senhor. Olha outro benefício e outra bênção de confiar em Deus. Quem confia em Deus desfruta da paz, da verdadeira paz. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quando nós confiamos em Deus, nós temos essa paz. Essa paz, que é aquela paz de Cristo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, é uma paz diferente. O mundo está em paz quando não tem problema. Quando você chega para a pessoa, ela está bem financeiramente, ela está bem na família, ela está bem no emprego, ela conseguiu o que ela queria, ela acha que ela está em paz. A verdadeira paz não é essa. A verdadeira paz é a que Deus dá, é aquela que nós desfrutamos quando a gente está no meio das lutas. É a paz no meio das lutas. Está difícil? Está difícil. Não está fácil no trabalho, não está fácil na família. Esse meu filho adolescente, nossa, está uma luta com ele. Está difícil financeiramente, mas eu estou em paz, porque eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que todas as coisas estão no controle de Deus. Eu sei que um pardal não cai em terra sem que Deus permita, e muito mais a minha vida, que Jesus disse que sou uma pessoa de valor, não é? Então, eu consigo, no meio das lutas, chegar de noite, deitar, colocar o travesseiro, a cabeça no travesseiro e dormir, porque a paz de Deus está comigo. Outra bênção, a alegria do Senhor está com aqueles que confiam nele. Salmo 5:1. Mas alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Você já viu quando a pessoa sofre uma injustiça? Ela quer botar o outro na justiça, ela quer brigar, ela quer falar mal do outro, porque ela escutou que o outro falou mal dela, ela quer se defender. A palavra aqui está dizendo que quem confia em Deus se alegra, porque quem o defende é Deus. O próprio Deus o defende, não é?
E aqui eu me lembro daquele versículo de Pedro, que fala que aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados, né? Quando nós, ao invés de brigarmos com todo mundo pelos nossos direitos, entregamos os nossos direitos para Deus e confiamos no Senhor, o Senhor nos defende. A seu tempo, o Senhor nos defende. E eu sei que muitos aqui poderiam dar testemunhos nesse sentido. Outra bênção para quem confia no Senhor: os planos de Deus são cumpridos na vida daqueles que confiam em Deus. Olha o que diz o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Esse tudo não é tudo o que a gente quer, é tudo o que Deus planejou. Tudo que Deus planejou na sua vida, Ele vai fazer. Porque nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós, não é? Então a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E por fim, confiar em Deus afasta o medo. Salmo 6:11. Em Deus ponho a minha confiança e não temerei. Em Deus ponho a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer o homem, ou que me poderá fazer o homem, na outra versão. Então, esses são apenas alguns exemplos daquilo que a Bíblia fala sobre dependência e confiança, não é? Como uma criança pequena, nós devemos olhar para Deus como nosso Pai e confiar nele, não é? Confiar nele. Às vezes Deus permite que nós passemos por essas situações na vida que nós não entendemos, que nós não queremos, que nós não sabemos o que fazer. Mas mesmo assim, como uma criança pequena confia no seu pai, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, colocar nele a nossa confiança. Deus quer que nós façamos isso, não é? Quando o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ele diz, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam e daqueles que põem nele a sua confiança. Confiar e depender de Deus, concluindo, é essencial para a nossa salvação, porque nós precisamos crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e crer que, ao crer nisso, o Senhor nos salva. Mas é essencial para nós vivermos a nossa vida cristã de uma maneira equilibrada, de uma maneira sadia. Nós somos salvos pela fé, mas nós também precisamos viver pela fé. Deus manda que nós sejamos santos. Ele requer de nós que nós sejamos santos, mas a Bíblia diz que é Ele que nos santifica. A Bíblia fala para nós obedecermos a Deus, mas é Ele que faz florescer em nós os frutos do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que Deus pede de nós, Ele também nos capacita. Mas para isso nós precisamos crer no Senhor, confiar nele e depender dele para tudo, para absolutamente tudo nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que nós de fato aprendamos a viver dessa forma, de uma maneira descansada, não é? O salmista, Salmo 131 que eu li, ele diz assim, qual criança desmamada no colo da sua mãe. Você já viu assim o bebê depois que acabou de mamar? Aí ele tem aquele soninho, encosta no colo da mãe, né? A mãe. A gente precisa aprender a viver assim com Deus, qual criança desmamada, né? Que repousa no colo do seu Pai perfeito e maravilhoso, que é o nosso Deus. Vamos ficar de pé? Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana abençoada na presença dEle. E que nessa semana nós coloquemos em prática esta palavra da Bíblia, não é? De nós confiarmos em Deus. Eu sei
que talvez Deus te dê nessa semana uma oportunidade de colocar em prática aquilo que nós meditamos nesse domingo. E que o Senhor te dê a graça de ser fiel. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra de bênção, Senhor, porque nós vivemos a nossa vida, como diz o sábio, correndo atrás do vento, desejando tantas coisas, lutando por tantas coisas, querendo ter o controle de tantas coisas, Pai. Mas nós queremos, como a tua palavra nos ensina, aprender a confiar no Senhor, depender no Senhor, descansar no Senhor, lançar sobre ti, Pai, toda a nossa ansiedade, reconhecendo que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor ministre essa palavra nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, que no nosso viver diário, na nossa família, no nosso trabalho, nós possamos colocar em prática aquilo que a tua palavra nos ensine. E que o Senhor nos dê essas bênçãos prometidas na tua palavra para aqueles que te confiam no Senhor, Pai. A tua paz, a alegria, o descanso, Senhor, o medo indo embora, que todas essas coisas nós possamos desfrutar em nossas vidas por confiar no Senhor. Dá-nos, Senhor, uma semana na tua presença, enche-nos com o teu Espírito Santo, e que o Senhor fale conosco a cada dia, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de todo mal, neste mundo mau em que nós vivemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e Salvador, e que a comunhão e consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, agora e sempre, amém. O pastor Zé Roberto mandou lembranças pelo WhatsApp.